Bom, começamos mais uma série de mensagens aqui no Connect. Acho que essa é a última do ano, na verdade. E eu espero que seja um tempo muito bom junto com todos aqui. Bom, talvez você está se perguntando, será que o Bruno tá com calor, né? Por que está de bermuda? É que eu vim direto ali do acampamento do Wake, não deu para passar em casa, então estou com a roupa do futebol. Pense, eu jogo futebol com essa roupa. Meu Deus. Mas também estou um pouco rouco, peço a paciência de vocês mais uma vez, né? Estou rouco toda hora agora esse semestre, mas vamos lá. Gente, eu estou muito animado com essa série de mensagens. Eu creio que ela vai ser assim, bem edificante aos nossos corações. Ao todo vão ser 7 encontros, 7 sábados, né? Mas se você conhece as bem-aventuranças, você sabe que são 8, né? São 8 bem-aventuranças. Mas a gente vai estar estudando elas em 7 sábados, porque é o que nós temos no calendário, nós enxugamos e eu juntei as 2 primeiras nessa primeira mensagem para a gente estudar, tá bom? Então hoje vamos falar de 2 e depois uma a uma, e eu tenho certeza que vai ser abençoador. Bom, você talvez sabe que as bem-aventuranças, elas estão dentro do Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, um sermão tão conhecido, e muitas pessoas falam que o Sermão do Monte é o maior sermão já pregado em toda a história, né? O melhor sermão. Porque ele foi pregado e ele trata do maior e melhor tema que nós precisamos, que é como entrar e como viver no reino de Deus. Então, o capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus nos falam sobre um sermão muito, muito importante para nós. Não sei quantos aqui já leram esses 3 capítulos, mas eu te convido para ler na tua casa, nas tuas devocionais aqui nas próximas semanas. E durante essas 7 semanas, a gente vai estar estudando o versículo 1 a 12 do capítulo 5. Então, só as bem-aventuranças. Mas dentro do Sermão do Monte, nós temos 8 temáticas diferentes. Temos as bem-aventuranças, versículo 1 a 12, mas a gente tem tantas outras. A gente tem ensinamento sobre sermos sal e luz, a gente tem ensinamento sobre prioridades, né? De o reino de Deus em primeiro lugar, né? A gente tem ali textos sobre perseverança em oração, a gente tem sobre justiça do coração, enfim, vários ensinamentos dentro do Sermão do Monte, né? Vários mini-sermões, né? E um deles é justamente esse que a gente vai estudar, as bem-aventuranças, no mês de setembro e outubro, né? Muito bem, abre aí a tua Bíblia um pouquinho antes, capítulo 4. Capítulo 4, a gente vai ver os últimos versículos, vamos ler também os 2 primeiros versículos do capítulo 5, e aí vamos começar a conversar sobre aquilo que a gente aprende aí. Então, Mateus capítulo 4. Todo mundo abriu? Mateus capítulo 4, vai nos últimos versículos, versículo 23, 25, 23, 24, 25. E o texto fala o seguinte: Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trazia todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curava. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da região do outro lado do Jordão. Ao ver as multidões, versículo 1 do capítulo 5, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo, e aí vem as bem-aventuranças, amém? Bom, um pouco de contexto para todo mundo entender aqui. Jesus, ele começa o seu ministério, né? Ele é batizado, ele passa ali pelo deserto, né? Pela tentação do deserto. Depois ele volta para a região norte, porque isso aconteceu um pouco mais ao sul. Ele volta para a região norte, na Galileia, onde ele passou a maior parte da sua vida, e ele desenvolve o seu ministério em boa parte naquela região. Então,
A região de Israel era mais ou menos dividida dessa forma: Judéia no sul, Samaria no meio e Galiléia no norte. Então Jesus desenvolveu a maior parte do ministério ali na região da Galiléia, e um pouco acima da região da Galiléia a gente tinha várias cidades e povos gentios que não eram de Israel, né? Só que o que acontece? O texto fala que Jesus realizou milagre, que ele multiplicou comida, transformou água em vinho, ele expulsava demônios, ele curava pessoas, ele fez vários milagres, vários sinais e demonstrações de poder, mas ele também pregou, e ele pregou arrependimento, né? Por exemplo, ele prega arrependimento para toda aquela vila onde a mulher samaritana morava, quando ele estava subindo para o norte, enfim. Então ele pregava, ele realizava milagres, né? E ele discipulava, né, aquelas pessoas que estavam ao redor dele, né? Primeiro uma grande multidão, depois ali de forma mais específica os discípulos, mas tudo isso começou a acontecer. E o que estava acontecendo naquela época? Aquele povo estava passando por anos, séculos, sem profecia bíblica. Então o povo de Israel, por causa do seu próprio pecado, recebeu uma punição de Deus. Eles ficaram sem profecia por muito tempo. Eles estavam com o coração quebrado, eles estavam esperando algo de Deus. E aí do nada surge Jesus, e Jesus começa a pregar para eles ali, começa a fazer milagres. Então aquelas pessoas nem entendiam direito quem era Jesus, né? Jesus até pergunta para os seus discípulos: o que essas pessoas estão dizendo que eu sou? E aí uns falam: tem uma galera lá falando que você é Elias, tem outros falando que você é um profeta, tem outros falando que você é um mestre e tal, né? E aí ele pergunta: mas quem eu sou? Para vocês, quem eu sou, né? E os discípulos, por mais que falaram que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, eles ainda estavam entendendo todo aquele processo, estavam aprendendo, né? Mas para as pessoas, elas não sabiam ainda. O que elas sabiam? Elas sabiam que Deus ficou em silêncio com elas durante muito tempo, e elas estavam na expectativa de um dia Deus quebrar esse silêncio e enviar um Messias. E parece que aquilo estava acontecendo, porque Jesus tinha grande poder, Jesus estava fazendo grandes coisas, né? Então uma multidão começa a seguir Jesus. Agora, essa multidão era diversa, essa multidão tinha corações distintos. Tinha pessoa que estava seguindo Jesus, por quê? Porque era curioso, né? O que está acontecendo? Por que tem tanta gente indo para lá, né? Tinha gente que estava seguindo Jesus porque gostava de fazer parte de algum movimento grande, né? Eu estou onde as pessoas estão, eu estou onde a multidão está, né? Eu estou ali onde tem comida, né? Talvez é isso. Algumas outras pessoas começaram a seguir Jesus porque queriam ouvir o que ele estava falando para jogar contra ele. Por exemplo, os fariseus, né? Então estavam lá só ouvindo para tentar pegar ele em alguma falha, né? Outras pessoas tinham de fato virado discípulos de Jesus e eram verdadeiros discípulos, se convertido. Outros achavam que tinham, mas na verdade estavam ali por puro interesse material. Enfim, um público diverso. Inclusive, esse público era de judeus e gentios. Então, várias pessoas escutando aquilo que Jesus falava. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o Sermão do Monte, ele é especial justamente porque Jesus estava mostrando dentro da multidão quem eram os verdadeiros discípulos e quem era só multidão. Quem estava ali só por causa de interesse pessoal, de curiosidade e tudo mais, e quem era realmente discípulo de Jesus, né? E claro, ao passar do tempo isso foi revelado, né? As pessoas, quando Jesus foi morto, por exemplo, a multidão sumiu, né? E aí, quem são os verdadeiros discípulos? Então, nesse momento de popularidade, né, algumas pessoas falam que havia cerca de 20 mil pessoas seguindo Jesus ali naquele momento. Nesse momento, Jesus se senta em uma figura de autoridade, falando enquanto está sentado ali, né, ele começa a ensinar aquelas pessoas. E o que ele começa a falar? Ele fala sobre o reino de Deus. É a mensagem principal do Sermão do Monte. Ele fala sobre o reino de Deus. Aquelas pessoas não estavam entendendo muito bem. Algumas queriam um reino físico, né, para libertar elas de Roma ou algo do tipo. Mas ele começa a falar do reino de Deus, que era um pouco diferente daquilo que eles esperavam, né? Então o reino de Deus nada mais é do que o domínio de Cristo sobre aqueles que se submetem a ele. E mesmo em meio ao Império Romano já existia em partes ali o reino de Deus, né? Mas ele também fala
começa falando sobre bem-aventuranças, e é o pontapé desse sermão. Ele vai falar sobre o reino, mas ele fala sobre bem-aventuranças. E quando a gente traduz a palavra bem-aventurança, algumas pessoas pensam que é só felizes, né? Feliz aquele que faz isso ou aquilo. Mas na verdade, bem-aventuranças ou felizes que são abençoados, não apenas felizes, mas abençoados. Porque às vezes a gente é abençoado por Deus e mesmo assim passa por alguns momentos de dificuldade, de tristeza, mas mesmo assim isso é benéfico para a gente. Então, ali não está falando só aquelas pessoas que têm um sorriso, né, de um lado ao outro. Não, aquelas pessoas que são abençoadas e que são eternamente felizes. Então essa é a ideia das bem-aventuranças. E ele vai começar a falar algumas coisas ali. Ele não está falando a princípio de atitudes externas. Todas as bem-aventuranças são coisas internas, né? Características, né, do caráter de um cidadão do reino de Deus. Então, multidão, vocês vão ouvir agora as características de quem é verdadeiramente meu discípulo. De coração, não estou dizendo externo, não. E aí você pode fazer a sua própria autoavaliação para saber se você é meu discípulo. Então ele começa a falar de coisa interna. No Sermão do Monte, ele vai falar sobre coisa externa depois, sobre como nós devemos influenciar, sermos sal e luz, mas no começo ele quer falar sobre o coração. Principalmente porque ele estava indo contra todo aquilo, né, que os fariseus tanto pregavam, aquelas coisas externas e tudo mais. Deu para entender? Ficou claro? Então o contexto, Sermão do Monte, um sermão grande, uma parte dele, o início, bem-aventuranças, que não é só sobre ser feliz, mas é sobre ser abençoado por Deus, né? E ele vai falar sobre características do caráter do discípulo verdadeiro. Bom, como eu disse, bem-aventurados não é apenas felizes, é abençoados, né? Abençoados em várias esferas. Primeiro, abençoado na esfera eterna, né? Nós recebemos salvação. Então, quem vive isso aqui no seu coração tem salvação, né? Quem é manso, quem é humilde de coração, quem chora pelo seu próprio pecado, esse tem salvação. Então ele é abençoado por causa disso. Mas ele também é abençoado emocionalmente, porque ele experimenta alegria, satisfação em Deus, né? Mesmo em meio às circunstâncias. Só que essa mensagem parecia um pouco estranha para aquele pessoal, né? Por quê? Jesus, ele vai contra a lógica do mundo, né? Para ser rico é preciso ser pobre de espírito. Para ser consolado, você precisa chorar, né? Chorar pelo seu próprio pecado. Para você herdar a terra, você precisa ser manso e não violento de conquistar. Então, parece uma mensagem estranha para aquelas pessoas, mas essa é a lógica que a gente vai ver nessa série de mensagens. Então, eu disse que hoje nós vamos falar sobre as duas primeiras, né? A gente tem 8 que foram mencionados ali no vídeo, mas as duas primeiras são: bem-aventurados os pobres em espírito e bem-aventurados os que choram. Os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Os que choram, porque eles serão consolados. Então, você está com a sua Bíblia aberta aí, Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre aqui, o que significa? O pobre em espírito. Bem-abençoado aquele que é pobre financeiramente, é isso que ele está dizendo? Não. Só os pobres são abençoados e quem é rico é rejeitado? Para a gente ser amado por Deus, eu preciso ser pobre, preciso passar por... Não é isso que ele está falando, né? E também ele não está dizendo que quem é rico financeiramente vai para o inferno, né? Tem muitas pessoas que acham que um rico é necessariamente um inimigo de Deus e do povo, né? E que ter dinheiro é problema. Mas eu já disse aqui no Connect que o problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é ter dinheiro no coração, né? Esse que é o problema, o amor ao dinheiro, né? Mas Jesus não está falando sobre dinheiro aqui. Ele está dizendo bem-aventurados, felizes, abençoados são os pobres em espírito. E pobre aqui, a palavra usada para pobre é justamente o mendigo mais miserável. Aquele que não tem nada para oferecer, aquele que nem tem coisas juntadas ali na rua, aquele que está ali só com a roupa do corpo, né? Aquele que estende a mão ali e não tem nada na mão dele, aquele que
pega no bolso dele e não tem nada, ou seja, ele não tem nada, ele não acumulou nada, ele não tem nada de valor, ele não tem nada para comprar misericórdia das pessoas e graça, né? O que ele depende? Ele depende da boa ação das outras pessoas, ele depende da misericórdia do próximo, do outro, porque ele não tem nada a oferecer, ele é um miserável, né? Então, o pobre em espírito é um miserável, mas miserável em que sentido? A ideia aqui é que ele reconhece que ele é um miserável espiritualmente. Lembra quando eu já disse em algum outro momento aqui que se alguma coisa nós merecemos, o que nós merecemos? Sem Deus, o que nós merecemos? O inferno, a morte eterna. Por quê? Porque Romanos fala que todos nós somos pecadores e o pecado nos afasta de Deus e o salário do pecado é a morte. Então quando eu peco contra Deus, quando eu desobedeço ao meu Deus, seja nos meus pensamentos, seja nas minhas atitudes, o que eu mereço? A morte, morte eterna. Esse é o salário do pecado, né? Esse é o fruto, é aquilo que eu recebo quando eu peco. Então, se alguma coisa nós merecemos, é a morte, é o inferno, né? Então, uma pessoa que ela é pobre em espírito, ela reconhece isso. Ou seja, ela não fica acumulando para si os seus méritos, dizendo, tá bom, eu posso não ser a melhor pessoa, mas eu sou isso, né? Eu tenho algum mérito, né? Mas isso aqui eu faço bem. Isso aqui é o meu esforço, porque se eu não lutar por mim, ninguém vai lutar. Eu é quem conquistei isso, né? Então, uma pessoa que ela não é pobre em espírito, ela é como se fosse um rico em espírito, né? É uma pessoa que ela é autossuficiente, é uma pessoa que ela acha que tem algum mérito. Pelo contrário, um pobre em espírito é aquele que reconhece a sua falência espiritual. É aquele que reconhece que ele não é nada, ele não tem nada, ele não consegue nada sem Deus. Ou seja, tudo que conseguimos por causa da bênção de Deus, por causa do favor de Deus, não por mérito nosso. Agora, quando a gente começa a misturar, aí a gente acha problema. Inclusive, muitas heresias que surgem hoje em dia nas igrejas é justamente isso. Você associar, Deus é bom, mas eu também. Deus faz a parte dele, mas eu também tenho algum mérito nisso, né? Eu também conquistei aquilo ou aquilo outro. Claro, Deus me deu dons e tudo mais, mas eu que fui lá e consegui aquilo. Então, Deus, agora você tem que me abençoar porque eu consegui aquilo. Então, uma pessoa que ela começa a colocar a autossuficiência, os méritos dela, né? E acha que ela é alguma coisa, mas um pobre em espírito não, ele reconhece que ele não é nada, né? Agora, percebam que essa é a primeira bem-aventurança. Se uma pessoa chega para entrar no reino de Deus com um coração autossuficiente, você acha que ela entra? Não entra. Não entra, não permanece. Para entrar no reino de Deus, tem que começar com esse tipo de coração. Percebam que não é uma atitude externa, né? E tem muitas religiões por aí que pregam que você é salvo, recebe o amor ou a bênção de algum tipo de Deus quando você faz alguma coisa, né? Quando você constrói algo. Quantas culturas por aí construíram estátuas para conseguir apaziguar a ira de algum deus ou algo do tipo, né? Às vezes indígenas pensavam que Deus era o sol, né? E que eles tinham que apaziguar o Deus Sol e eles construíam um altar, um sacrifício, algo. Então, essas religiões ou crenças, elas pregam que você precisa fazer algo para conquistar o amor de Deus, né? Mas, ao contrário, quando Jesus fala com essa multidão, ele fala, a primeira coisa que eu quero encontrar em vocês é o reconhecimento de que vocês não são nada. Primeira coisa, é a primeira atitude, primeira marca no coração. Se você não conseguir lidar com a sua autossuficiência, esse reino não é para você. Então a primeira atitude é reconhecer que não somos nada, né? Reconhecer que a gente não tem nada para oferecer a Deus, né? Que Deus não precisa de nós, né? Ele nos ama e Ele nos torna filhos dele, mas Ele não precisa da gente, né? É igual, eu já disse aqui também, Deus não precisa de nós para que Ele possa anunciar o Evangelho para as outras pessoas do mundo, né? Como se Deus tivesse assim, poxa, eu tenho muita vontade de levar o Evangelho ali para a África, para a Ásia e tudo mais, mas eu só vou conseguir se vocês me ajudarem. Se vocês não me ajudarem, eu vou falhar nessa tarefa. Vocês acham que é assim? A interação entre Deus e nós? Não. Deus, Ele escolheu nos dar o privilégio
de sermos nós os comunicadores, sermos usados por Ele. Se Ele quisesse, no estalar de dedos Ele resolvia, mas Ele escolheu nos usar para pregar. Ele nos escolheu para termos essa bendita missão que nem os anjos têm, de irmos lá e anunciarmos o Evangelho com a nossa boca e falarmos o amor de Cristo para as pessoas. Então, a gente não pode entrar no relacionamento com Deus pensando que é de igual para igual, pensando que Ele precisa de nós da mesma forma que nós precisamos dEle. Ao contrário, Ele não precisa de nós. Ele nos usa e Ele nos adota como filhos, então é benefício para o nosso lado, né? E a gente tem que ter essa mentalidade. Bom, uma pessoa pobre em espírito, ela demonstra depender inteiramente de Deus. Tudo que ela faz, ela depende de Deus. Então ela reconhece sua própria falência, ela reconhece que não tem nada a oferecer a Deus e ela depende inteiramente de Deus. Agora, esse é exatamente o paradoxo que ele estava apresentando ali e ainda é para hoje nós, né? Por quê? Porque o mundo fala alegre, feliz, é aquela pessoa autoconfiante, autossuficiente, aquela pessoa corajosa, aquela pessoa que é forte, aquela pessoa que é resiliente em todas as situações. Feliz é essa pessoa, né? Se dá bem na vida quem é dessa forma. Mas Jesus diz, felizes os que admitem não ter nada, porque só assim recebem tudo, né? Feliz é aquela pessoa que perde a sua própria vida por causa do Evangelho, para que ganhe sim a vida eterna, né? Ao contrário daquele que tenta salvar a sua própria vida e acaba perdendo tudo, né? Então, basicamente o que o mundo aplaude, Jesus reprova. E o que Jesus aprova, o mundo despreza, né? Mas o texto não para por aí. Ele fala que bem-aventurados os pobres em espírito, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Então, qual é o salário? Qual é a recompensa de nós reconhecermos que não somos nada? Nós entramos no reino dos céus. Nós nos tornamos cidadãos do reino dos céus. Que benefício maior do que esse? Que recompensa maior do que essa, né? Então, quem reconhece que não é nada, simplesmente ganha tudo, né? Simplesmente se torna filho do Deus que é dono de tudo, que é criador de todas as coisas. Ganha a vida eterna, né? Então, essa é a recompensa. É salvação presente, né? Ainda assim, salvação futura também, né? Nós somos recebidos por Deus, perdoados, né? Adotados por Ele, e colhemos todos os benefícios que se dá a um filho de Deus, né? Deu para entender? Agora, qual que é a aplicação que a gente tem que tirar, então, dessa virtude, né? Humildade, dessa atitude de coração, reconhecer que não valemos nada, né? Primeiro, um autoexame. E o autoexame seria: tenho vivido como alguém que depende totalmente da graça, ou eu me apoio em meus próprios méritos, né? Me apoio no meu próprio desempenho, me apoio talvez na minha própria boa reputação. Então, faça um autoexame. Como eu tenho me portado na igreja? Como é que eu tenho me portado diante de Deus, né? Me apoiando nos meus falsos méritos ou totalmente em Deus? Reconhecendo que tudo que eu faço de bom, tudo que eu consigo nessa vida é presente de Deus, né? Segunda coisa é orar sinceramente, por exemplo, como ora o publicano em Lucas 18. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ou seja, quem sou eu? Um pecador. O que eu preciso? Misericórdia. Quem que pode dar misericórdia? Deus. Então, esse é o coração que a gente tem, reconhecer e orar e falar: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu realmente não sou nada, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor para acalmar as minhas emoções, eu preciso do Senhor para me ajudar a gerir essas coisas, eu preciso do Senhor para me ajudar a perseverar nas circunstâncias difíceis, eu preciso do Senhor. Então, esse senso de reconhecimento que sou nada, de fraqueza, e reconhecimento de que é dele quem vem tudo. Então, humildade de coração, né? Eu já disse em outra ocasião que quando Tiago, capítulo 4, fala sobre humildade, ele inclusive diz que Deus se opõe, se coloca a guerra contra os orgulhosos, mas dá graça aos humildes, né? E o humilde ali é aquela pessoa que diante de Deus pouco levanta o seu rosto do chão, ou seja, uma pessoa que fala: Deus, diante do Senhor, eu nem merecia estar na tua frente, mas mesmo assim o Senhor me ama, então eu te agradeço, na verdade eu quero te agradecer entregando a minha vida para o Senhor, mas
eu não tenho como querer guerrear contra o Senhor, né? Fazer batalha de méritos ou qualquer coisa do tipo, né? Então essa humildade de coração é o primeiro princípio, né? Bom, mas como nós vamos ver durante toda essa série, as bem-aventuranças elas são progressivas, inclusive elas quase que vêm em duplas ali, né? Elas são progressivas como degraus em uma escada, né? Que você está subindo. Então você precisa pisar no primeiro, não tem como você querer pular ele. Sem humildade, sem reconhecimento, não tem como prosseguir. Mas se você tem humildade de coração, aí sim você vai para a próxima bem-aventurança, né? Então a primeira é pobreza de espírito, que nos leva à segunda, que é o choro, né? Bem-aventurados os que choram. Então, primeiro eu reconheço a minha falência espiritual, depois eu lamento profundamente essa condição diante de Deus. Então, a primeira atitude de coração é reconhecer, e a segunda, lamentar. Então, eu reconheço que eu não sou nada, reconheço que eu não tenho mérito algum, e eu reconheço que os meus pecados sobem a minha cabeça, como o Salmos 51 fala, né? Davi dizendo ali, eles cobrem o meu corpo, eles se empilham, são muitos pecados, e isso me traz profunda tristeza, né? Luto, por isso que eu choro. E aqui o choro, bem-aventurados os que choram, a palavra é um choro intenso. É o mesmo choro que uma pessoa em luto chora quando um parente, quando alguém que ela ama muito morre, né? Sabe, vocês já viram aquele choro desesperado de uma pessoa quando fica sabendo da morte de alguém? Eu me lembro que a primeira vez que eu passei por isso foi quando meu avô faleceu. E ele faleceu do nada, né? Eu lembro que foi exatamente na Copa de 2006, estávamos assistindo um jogo, ele nem assistiu o jogo, ficou só fazendo churrasco para toda a família, depois falou, estou passando um pouquinho mal, foi para o hospital, morreu. Não deu sinal nenhum, só morreu. Quando eu recebi aquela notícia, eu lembro que eu chorava assim, gritava, porque eu não conseguia entender, eu tinha muita tristeza, eu passava todos os dias na casa dos meus avós, meus pais iam trabalhar, eu ficava com eles, e eu lembro que a dor foi tão profunda que eu queria rasgar o meu coração, né? Eu chorava, eu queria gritar, eu queria dar um murro na parede, não sei, eu não conseguia lidar com tanta tristeza, eu não sabia como ia ser a minha vida sem o meu avô. E aquilo corroeu meu coração. Eu tenho certeza que quem já perdeu alguém bem próximo sentiu esse mesmo sentimento. E a ideia do choro aqui, diante do nosso pecado, é isso ou mais profundo que isso. Então, abençoados são aqueles que têm a capacidade de chorar quando percebem que são pecadores. Abençoados são aqueles que choram porque sabem que estão desagradando a Deus, estão deixando Deus triste. Tem que gerar tristeza no nosso coração. Agora, se você peca e nada muda no teu coração, tua vida continua normal, o que está acontecendo? Será que você realmente sabe que você é pecador? Ou o que é pecado? Ou a quem você está pecando? Você está pecando contra o Deus que tanto te amou? Você está pecando contra um Deus tão perfeito, que te resgatou, que está cuidando do teu coração, que te dá a vida eterna, e você não leva isso em consideração? Você magoa ele, sabe? Sabe quando alguém magoa uma pessoa muito querida e ela simplesmente segue a vida e não percebe o quão magoado o outro ficou? É a mesma coisa. Se você peca e considera isso normal, mas não chora ao perceber que você é pecador, não chora por saber que você agrediu, feriu a Deus, tem alguma coisa errada com o teu coração. Talvez você precise dar um passo atrás. Talvez você precise voltar para a primeira atitude das bem-aventuranças. Talvez você precise lembrar o quão ninguém você é. Porque talvez é a tua prepotência que tem feito você achar que é normal você pecar contra Deus e continuar sorrindo para a câmera. Não faz sentido. Talvez você precise dar um passo atrás. Você precisa se lembrar que sem Deus você não é ninguém. Você precisa se lembrar que você precisa dele para tudo. Você precisa se lembrar que sem ele você merece e vai para a condenação eterna, para o lago de fogo, como o Apocalipse fala, e vai ferver lá por toda a eternidade. E não é porque Deus é mau, é porque você não vale nada, porque você é pecador, porque o salário do pecado é a morte. Esse é o mundo de Deus, não é o teu. Ele quem criou as regras, ele quem disse o que é certo e o que é errado. Não dá para a gente viver da nossa forma e ignorar a presença de Deus. Então, nós precisamos reconhecer primeiro a nossa falência
E se reconhecemos de fato, não tem como você pecar e não chorar. Não tem como, né? Eu me lembro uma vez que eu tive uma grande discussão com a Bia. Era mais ou menos, talvez no 2º ano de casado nosso. E a gente discutiu muito feio. E depois daquela discussão, cada um foi para o seu canto. E eu comecei a chorar. Não sou uma pessoa que chora muito, né? Mas naquele dia eu chorei. E por que eu estava chorando? Porque eu não conseguia acreditar como eu, que amava tanto, que amo tanto a minha esposa, tinha magoado ela daquela forma. Eu começava a voltar atrás nas palavras que eu tinha dito e eu falava, parece que foi outra pessoa. Como pode ter saído da minha boca aquelas palavras? Como eu posso ter feito a minha esposa chorar? E aquilo me deixou muito mal. Me deu uma tristeza profunda ter ferido a minha esposa. E aí eu chorei diante de Deus e eu lembro que naquela noite eu falei, Deus, eu já sabia que eu não valia nada, mas agora eu tenho certeza, muita certeza, se a pessoa que eu mais amo eu consegui ferir, eu consegui fazer chorar. E aí eu chorei. É da mesma forma que a gente tem que chorar quando nós pecamos, né? A gente tem que chegar diante de Deus, rasgar o nosso coração e falar, Deus, me perdoa, eu não queria ter feito isso. Agora, tomem cuidado para que esse choro não seja o quê? Não seja um mero remorso. O que é o remorso? O remorso é quando você viu as consequências das suas atitudes, né? O seu verdadeiro eu se manifestou. Pessoas começam a te tratar diferente por causa de alguma atitude sua, e aí você fala, putz, não era isso que eu queria, agora todo mundo vai me olhar de forma feia, agora eu não vou poder fazer aquilo que eu queria, porque eu fiz aquilo errado. Que arrependimento. Não é arrependimento isso é remorso, quando você foca nas consequências. Sabe o que é isso? É egoísmo. Você está pensando em si mesmo, você está pensando, poxa, agora já era para mim, né? Agora eu não vou colher aquilo que eu queria, agora as pessoas não vão olhar para mim daquela forma e vão olhar diferente. Egoísmo, você pensar em você na hora. Então, egoísmo nessa hora gera remorso. Mas se você ama verdadeiramente a Deus, ou ama verdadeiramente aquela pessoa, aí sim você vai chorar em luto profundo, porque você ofendeu, porque você feriu, nesse caso principalmente a Deus. Então esse é o choro verdadeiro, né? Não é tristeza por fracasso pessoal, não é esse o choro que a gente está falando aqui. Não é abençoado aquele que fica triste porque fracassou, porque não conseguiu, achou que conseguiu e não conseguiu, né? Não é tristeza por perder o status, né? A reputação. Não é tristeza por frustração, né? Eu queria tanto que isso acontecesse, não aconteceu. Eu queria tanto passar naquela faculdade, não deu, agora eu vou chorar. Bem-aventurados os que choram. Não é esse o choro que Deus está falando aqui. Bem-aventurados aqueles que não têm controle emocional, bem-aventurados aqueles que choram ao assistir um filme. Não é isso. Bem-aventurados aqueles que choram ao perceber que são pecadores. Bem-aventurados, abençoados aqueles que têm discernimento para entender que pecaram contra Deus. Por quê? Porque isso gera arrependimento, e arrependimento é fruto de um coração verdadeiramente convertido. Agora, se você não chora, se você não reconhece que você é pecador, se quando você peca você não se entristece, não fica feliz não, você não é bem-aventurado, né? Você não é abençoado. Ao contrário, qual que é o contrário de abençoado? Amaldiçoado. É isso aí. Então, se você não chora ao perceber que é pecador, qual é o teu rumo? O inferno. O salário do pecado é a morte. Então, se você não reconheceu a sua própria falência espiritual, se você não chora verdadeiramente ao perceber que pecou contra Deus, então o seu coração não foi transformado. O seu coração continua do jeito que veio ao mundo, né? Pecador. Davi fala que no pecado já foi concebido no ventre da mãe dele. Todos nós já entramos com esse padrão de fábrica. Se não tiver uma mudança, nosso destino continua sendo o mesmo, né? Por isso somos amaldiçoados. Agora, se queremos ser abençoados, bem-aventurados, então dê um passo atrás, reconheça sua própria falência, né? Tome uma atitude de fé em relação a Deus. E quando você pecar, chore.
Eu não estou dizendo necessariamente que se você pecou e uma lágrima não caiu do teu rosto, pronto, você é um amaldiçoado. Não estou dizendo isso, né? O choro aqui ele é mais profundo do que lágrimas, né? Inclusive, lágrimas, tem tantos atores aí que conseguem... Alguém que consegue chorar assim de propósito? Tem atores, atrizes aí, quem sabe o pessoal do teatro, né? Lágrima a gente consegue fingir, né? Você, sei lá, fica um tempo sem piscar, olha para a luz, não sei as técnicas, né? Mas você fica ali e você chora. Não é esse o choro, né? É ali da alma, né? É do coração, é tristeza profunda, não necessariamente uma lágrima do olho. Pode ter lágrima, eu já derramei várias lágrimas. Teve outras vezes que não, mas o meu coração chorando ali em luto pelo meu pecado. Então, essa é a ideia do texto aqui, né? É um quebrantamento real, né? Um coração partido, né? Tristeza pelo pecado, nojo do pecado, né? Não das consequências, mas de ter ferido a Deus, né? Ficou claro? Eu queria dar alguns exemplos bíblicos disso, né? No Salmo 51 nós vemos Davi dizendo: contra ti somente pequei e fiz o que era mal perante os teus olhos. Davi, ele tinha pecado, né, adulterando ali, né, com Batseba, depois matou o marido dela, né, aí achou que estava tudo bem, foi confrontado, se arrependeu verdadeiramente e disse: Senhor, contra o Senhor foi que eu pequei, contra ti somente, eu pequei contra o Senhor, eu entristeci o Senhor e por isso eu estou triste, porque eu pequei contra o Senhor. Um outro exemplo disso a gente viu na semana retrasada, quando terminamos a série de Pedro. Quando Pedro negou a Cristo, o que aconteceu com ele? Ele chorou amargamente. Lembra? Ele pecou e ele negou a terceira vez, e aí de repente aparece Jesus e olha nos olhos dele. Jesus disse que ele negaria 3 vezes, ele disse que não ia, mas ele negou. E na terceira vez Jesus olha bem nos olhos, e aí o texto fala que ele chorou amargamente. Ele não chorou amargamente ali por consequências que as pessoas estavam fazendo ali, de batendo nele, alguma coisa do tipo. Não, ali era só Jesus olhando para ele, né? E ele chora amargamente porque ele percebeu que ele pecou. Ele percebeu que ele traiu a Jesus. Ele percebeu que ele feriu a Jesus. Por isso que ele chorou e chorou amargamente. Esse é o tipo de choro que o versículo 4 está nos falando, né? O apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios 7, versículo 10, sobre a tristeza segundo Deus, né, que gera verdadeiro arrependimento. Então, não é aquela falsa tristeza, né, mas é uma tristeza de coração, um choro amargo de coração, um luto verdadeiro, e isso gera vida, né, porque isso gera transformação, assim como Pedro foi transformado. Judas não chorou amargamente como Pedro, né? Ele não se arrependeu dessa forma que Pedro se arrependeu. E ele não passou pela transformação que Pedro passou. Pedro passou pelo arrependimento, pôde ser transformado e usado como ninguém, né? O livro de Atos nos mostra o quanto Pedro foi usado, restaurado, né? Ele talvez nem imaginava que ele seria restaurado a tal ponto, mas foi, porque ele se arrependeu verdadeiramente. Então esse é o choro pelo pecado, né? Deu para entender que ninguém entra no reino de Deus dando risada. Não estou dizendo que a gente não fica feliz, né? Eu já disse aqui que Deus quer nos levar da alegria falsa para o choro, para aí sim ir para a alegria verdadeira, né? Para a gente ir para a alegria verdadeira, primeiro eu preciso passar pelo choro, para perceber que eu sou pecador. Mas ninguém entra no reino de Deus assim, sem reconhecer a sua própria falência, sem chorar por causa dela, né? Todos que entram no reino de Deus entram quebrantados, entram chorando pelo seu próprio pecado, arrependidos. E aí, Deus pega o nosso coração e restaura, né? Então, quando choramos verdadeiramente, né? Isso mostra que a nossa pobreza espiritual atingiu o nosso coração. Talvez no primeiro passo, você reconheceu na tua cabeça que você não vale nada. Mas no segundo passo, aquela informação desceu para o coração. Deu para entender? Então, na tua cabeça você entendeu que não vale nada, mas aquilo é muito racional ainda. E aí você começa a olhar para a vida, olhar para os seus pecados, para o teu coração, e aí aquilo desce para o coração. O entendimento, o reconhecimento de decadência espiritual desce para o coração, e isso gera choro
amargo, isso gera tristeza pelo pecado. E é a partir daí que começa a verdadeira transformação. Olha que engraçado, né? Imagina Jesus com uma multidão, tendo oportunidade para falar o que ele quisesse, e ele começa num discurso bad vibes, né? Como essa pregação. Eu espero que vocês não sejam desanimados pelo resto da série. Que bad vibes, né? Por que isso? Mas exatamente essa é a forma que nós entramos e permanecemos no reino de Deus. Algum pregador da atualidade poderia estar numa mesma situação que Jesus, com 20 mil pessoas à frente, e ele ia falar o que as pessoas querem ouvir. Como 2 Timóteo capítulo 4 vai nos falar, né? Chegará um tempo onde as pessoas, elas ajuntarão para si mestres que pregam aquilo que coça o ouvido delas. Ou seja, a gente quer ouvir sobre amor, só isso. Então vamos fazer uma igreja com nome de amor, com toda a pregação amor, e a gente vai ouvir só isso, é isso que a gente quer ouvir. Eu quero falar sobre um outro tópico, então muda o pastor, porque eu quero falar sobre isso. Eu quero ouvir só sobre graça. É graça, 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 graça. A igreja vai chamar graça, o pregador só fala graça, se tirar a graça do telão, não. Então, escolher os tópicos, a gente escolhe? Não. A Bíblia fala tudo que nós precisamos ouvir, do Antigo e Novo Testamento. Talvez você é o tipo de pessoa que nunca leu o Antigo Testamento, a não ser Gênesis, tentando fazer um plano de leitura, né? E aí depois parou. Mas o resto só leu o Novo Testamento. Antigo Testamento, Deus é muito bravo, né? Deus é irado e tal. Ou muita genealogia, muita história, muitas medidas, né? Você fala, eu vou ler só o Novo Testamento. Você não escolhe, aquilo é igual na alimentação, né? Tem gente que teima, né? Eu mesmo teimo, querer comer só aquilo que eu gosto. E aí a gente não come aquilo que a gente precisa, aí fica doente, igual eu, né? A gente precisa se alimentar de tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos espiritualmente está onde? Na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, é tudo que precisamos. Se a gente ficar escolhendo, quer ouvir só sobre esse tópico, não dá certo, né? Eu preciso ouvir toda a palavra de Deus para que ela gere transformação. E eu vou ter que passar por esse bad vibe, se assim a gente puder dizer, né? Eu vou ter que passar por esses assuntos chatos que incomodam, para que haja verdadeira transformação no meu coração. Porque se eu não reconheço o pecado, né? Eu lembro uma vez que eu estava falando, né, numa escola bíblica lá em Rondônia, na terra da minha esposa, e a gente estava falando sobre evangelização, e um grupo de pessoas levantou e disse que eles não achavam que no evangelismo a gente precisava falar sobre pecado. Eles falavam, olha, esse é um tema para a escola bíblica, quando a pessoa já virou crente, quando ela já está aqui. Se a gente fala sobre pecado na evangelização, a pessoa não vai querer, né? Não vai querer. Mas o que vocês acham que essas pessoas erraram? O que vocês acham? Bom, não tem como eu falar sobre um Salvador sem falar sobre a necessidade de salvamento, né? Não tem como. Eu vou falar, olha, Deus, Ele é amor e Ele é o nosso Salvador. Salvador de quê? Para quê? Né? Da onde? Eu preciso de Salvador para quê? Né? Eu preciso falar sobre pecado para que eu possa falar sobre salvação. Eu preciso falar sobre a necessidade de Deus para falar sobre o presente de Deus, né, nas nossas vidas. Então não tem como desvincular uma coisa da outra. Por isso que a primeira mensagem que Jesus faz no Sermão do Monte é justamente falar sobre como entrar no reino de Deus. Ter um coração humilde e verdadeiro arrependimento. É assim que a gente poderia traduzir as duas bem-aventuranças, né? Pobre de espírito, humilde. Aquele que chora amargamente, arrependido. Humildade e arrependimento. São as duas primeiras atitudes de coração que eu preciso ter se eu quero entrar e permanecer no reino de Deus. Amém? Bom, só para a gente concluir, o texto fala que quem chora recebe consolo, né? Recebe o consolo do Evangelho, perdão, paz, restauração da comunhão com Deus, um consolo presente, paz e alegria, né? Um consolo futuro. O Apocalipse fala que um dia Jesus vai enxugar todas as nossas lágrimas, né? Esse é o consolo que nós temos em Deus, né? Então a segunda bem-aventurança ensina que o verdadeiro discípulo não só reconhece a pobreza espiritual, mas se entristece profundamente por causa do seu pecado, né? E esse quebrantamento não leva ao desespero, né? Mas ao consolo do perdão e a alegria de ser aceito em Deus, por Deus em Cristo.
Me permitam falar uma última coisa, antes da gente concluir. Quando a gente fala sobre defesa da nossa fé, a gente já, esse ano falamos sobre isso, né? Sobre apologética, defesa da fé. Eu me lembro uma vez que um professor estava falando sobre um livro do Francis Schaeffer, O Deus que Intervém, e ele falou que quando eu defendo a minha fé, quando eu faço apologética, né? Eu não posso só mostrar a incoerência do pensamento da pessoa. Eu preciso apresentar a coerência do Evangelho. E tem gente que só quer ganhar argumentos, como a gente falou algumas semanas atrás, só quer ganhar argumento e mostrar a incoerência do argumento de uma pessoa que não acredita em Deus. A gente mostra e fala, viu como o seu argumento é incoerente? E aí a gente deixa a pessoa. Se a gente faz isso, a gente demonstra falta de amor. Por quê? A gente demonstra a incoerência das convicções da vida dela e a gente deixa ela no escuro, sem teto de proteção? Não. Senão a pessoa vai entrar em parafuso, em desespero total. A gente mostra a incoerência, que é não acreditar em Deus e não render a sua vida diante dele, e aí a gente mostra a coerência do Evangelho. A gente apresenta, olha, mas tudo isso que você está sentindo, esse turbilhão de emoções que você nem sabia que tinha, tem um direcionamento claro do Evangelho. Está vendo essa culpa que você sente agora? Nós temos o perdão. Está vendo esse medo constante que você tem da política, das coisas da vida, do mundo financeiro? Está vendo esse medo que você sente? Ou talvez o medo da morte? Nós temos agora a esperança, né? Então, para a culpa, nós temos o perdão, né? Para o medo, nós temos a esperança, né? Para os conflitos que a pessoa vive, nós temos o amor de Deus, né? Então, a palavra de Deus, ela apresenta o contraponto para cada uma dessas emoções desordenadas do nosso coração. Então, quando a gente mostra a incoerência do pensamento da pessoa, a gente tem que mostrar a coerência do Evangelho. Por isso que eu apresento o pecado e apresento a salvação. Por isso que eu apresento a falência espiritual da pessoa, mas eu apresento também a graciosa demonstração de amor do nosso Deus ao enviar o próprio Filho para morrer no nosso lugar como sacrifício e nos adotar como filhos e nós herdarmos tudo aquilo que é dele também. Então, é a mensagem completa do Evangelho que eu preciso pregar e a mensagem do Evangelho que eu preciso crer, né? Preciso trazer a minha memória todos os dias, né? Então, fazendo uma auto-reflexão a respeito do choro, né? Nós precisamos fazer constantemente também um autoexame, né? Eu choro pelas consequências do pecado ou porque eu entristeci a Deus, né? Eu preciso orar pedindo a Deus sensibilidade espiritual para que o meu coração não fique endurecido, mas o meu coração fique sensível a ponto de me arrepender diante de Deus, né? Mesmo que eu vá pecar outras vezes, eu preciso perseverar, preciso pedir perdão e continuar, seguir em frente, né? Então, as duas primeiras bem-aventuranças que a gente estudou hoje, juntas nos mostram onde começa a vida cristã, né? Na humildade e no arrependimento. Jesus, ele declara que são felizes aqueles que o mundo chama de fracos, né? Porque justamente neles que Deus mostra a sua graça, é justamente nos fracos que Deus transforma, né? É justamente no choro que ele nos dá a verdadeira alegria. Amém? Bom, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar e vamos colocar tudo isso diante de Deus. Esse é o momento de você que talvez está cansado de fingir que é suficiente, né? Que você comece a depender de Deus. Esse é o momento de você que talvez sente o peso do pecado nas suas costas, né? Você reconhecer, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor porque a minha vida sem o Senhor não faz sentido algum. Eu não consigo nada sem o Senhor. Eu preciso de Ti. Esse é o momento de você reafirmar isso para Deus. Talvez você pode estar pensando, eu já disse isso um dia para Deus, mas você precisa reafirmar todos os dias, não por Deus, mas pelo teu próprio coração, porque o teu coração é enganoso, o teu coração quer se afastar de Deus, o teu coração quer se apoiar na sua própria autossuficiência. Então reafirme para si mesmo, eu sem Deus não valho nada, eu sem Deus mereço o inferno,
Eu sem Deus não consigo dar um passo à frente. Eu tenho esse tipo de decadência. E não tem problema, porque eu sei que o meu Deus está comigo. Eu sei que o meu Deus pega nos meus braços e me ajuda a andar. Eu sei que o meu Deus me dá perdão para lidar com a culpa. Ele me dá esperança para lidar com o medo. Ele me dá uma paz que excede todo entendimento. Então, tenho certeza que é bom chorar, é bom perceber que é pecador, é bom reconhecer que você precisa de Deus, porque é com esse coração que Deus quer que a gente caminhe lado a lado dele, como verdadeiros discípulos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos presenteou com o Sermão do Monte, em especial esses 12 versículos que falam a respeito das características de uma pessoa verdadeiramente abençoada pelo Senhor. Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a fazer uma autoanálise nesse momento e também em todos os sábados que ainda virão. Deus, confronta o nosso coração. Se a gente não tem buscado a Tua justiça, confronta o nosso coração, nos mostra isso. Se não temos sido verdadeiramente mansos e humildes, confronta, Pai, o nosso coração, nos mostra. Deus, tira de nós o desejo e a vontade de viver uma vida superficial, apenas religiosa, externa e com toda essa podridão dentro de nós. Deus, nós queremos que o Senhor transforme o nosso interior. Deus, a gente está muito mais preocupado com aquilo que acontece aqui no nosso coração do que com aquilo que acontece lá fora. Deus, trabalha no nosso coração, molda o nosso coração, como a peça que vimos na semana passada. Se necessário quebrar para refazer, faça isso, Deus. Nós precisamos das Tuas mãos removendo toda a impureza. Nós precisamos das Tuas mãos removendo todo o orgulho e egoísmo do nosso coração. Nós precisamos do Senhor. Nós declaramos isso para Ti, Pai. Nós precisamos de Ti. Deus, nos ajude a reconhecer que somos pecadores. Nos ajude a descer essa mentalidade para o nosso coração. E nos ajude a chorar amargamente todas as vezes que pecarmos contra o Senhor. Que a gente não viva uma vida superficial, pecando e abrindo um sorriso no rosto. Não. Nós queremos ficar para baixo, sim. A gente quer chorar e rasgar o nosso coração, porque a gente sabe que é no choro que nós encontramos o verdadeiro riso. Por isso, Deus, nos ajuda. Mostra se há algum pecado não confessado na vida de cada um aqui e nos ajude, ó Pai, a nos arrependermos verdadeiramente, confessarmos nossos pecados ao Senhor e também uns aos outros, porque nós queremos viver com um coração puro diante do Senhor, transformado, um coração humilde e arrependido. Em nome de Jesus, amém.